Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma questão bastante complicada aqui na nossa sociedade e que vem cada vez mais atingindo o número de pessoas, inclusive com a pandemia, essa situação ficou ainda mais grave, né? Nós vamos falar sobre alcoolismo. A gente sabe que a pandemia causou um aumento muito expressivo de pessoas consumindo o álcool, né? Em especial mulheres, né? Antigamente o alcoolismo era mais atribuído aos homens, mas a gente também sabe que de um tempo para cá, né? Pelo menos uns 20 anos, a gente já tem cada vez mais um aumento de mulheres consumindo muito álcool, né? E isso causa uma série de problemas na nossa sociedade. Por quê? Porque a mulher, ela, efetivamente, quem procria, ela sempre foi, e nós temos aqui no Brasil quase 70% dos lares dominados, né, sustentados pelas mulheres, e isso tem causado uma série de consequências. Com o confinamento, por causa da pandemia, muitas pessoas acabaram ou indo para o alcoolismo, ou para o tabagismo, ou por drogas ilícitas. A violência aumentou ainda mais em razão de tudo isso, e as pessoas muitas vezes não conseguem nem sequer admitir que tem um problema, certo? Então, como é que a gente pode entender o que é o alcoolismo? Como nós podemos diferenciar alguém que bebe, e aí a gente pode falar beber socialmente, e o nosso convidado hoje vai dizer que muitas vezes esse socialmente não é tão socialmente assim, e com isso a gente tem muitas pessoas envolvidas aí num drama, né, que acaba envolvendo a família, acaba envolvendo muitas vezes um distanciamento, se tornam muitas vezes, acabam indo para a rua porque a família não aceita, enfim, é uma desestruturação dentro da sociedade de uma droga lícita, é importante a gente falar isso, e que mesmo assim causa tantos transtornos como qualquer outra droga ilícita. Bom, está aqui com a gente uma pessoa que efetivamente se dedica a tratar, aconselhar as pessoas que infelizmente caem na armadilha do alcoolismo. Alberto, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouco, primeiro, da questão do que é o que é a Irmandade Alcoólatras Anônimos. Primeiramente, queria agradecer a Rádio Ômega, né, e a doutora Raquel pela oportunidade de nós levarmos a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Eu não falo em nome de Alcoólicos Anônimos, eu posso fazer uma explanação do que é Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que não tem ligação religiosa, não aceita contribuições de fora da irmandade, nós não temos assalariados e o único objetivo primordial nosso é levar a mensagem àqueles que ainda sofrem do alcoolismo. Existem aqui no Brasil aproximadamente 4.000 e poucos, em torno de 4.000 grupos presenciais, físicos presenciais. Após a pandemia, aumentou o número de grupos virtuais, né? E Alcoólicos Anônimos está em 180 países, né? É uma irmandade mundial. E, comprovadamente, é o que mais recupera os doentes alcoólicos. O alcoolismo realmente é uma doença devastadora, dissimulada. Eu fui vítima dessa doença, meu pai faleceu por essa doença, meus avós faleceram por essa doença, eu já tenho o crivo genético, né?
E nós estamos vendo aí muitas pessoas, jovens, já caminhando por essa estrada, né? Ela é uma doença simples, aparentemente, né? Porque o álcool faz parte da cultura, né? Das pessoas. Normalmente você vai fazer uma festa, tem bebida alcoólica. Em todo o ambiente você tem bebida alcoólica, é normal. Né? Raramente você não vai ter a bebida alcoólica. O acesso é muito fácil a ela. E a juventude, que eu mesmo iniciei com 14 anos, bebendo socialmente, né, em festinhas, é normal isso. E depois, com o passar dos anos, que eu fui perceber que eu já estava sendo dominado pela bebida alcoólica. Isso eu fui perceber só com 44 anos de idade. Então, a gente se preocupa muito e procura transmitir para as pessoas que Alcoólicos Anônimos, a Irmandade, ela não é anônima, ela tem que ser divulgada. Os nossos grupos não cobram nada, você pode chegar lá, tem o endereço, nós temos um site, tem um escritório aqui, tem o telefone também. Você pode procurar o grupo mais próximo da sua residência, não vai ser identificado, você pode chegar lá simplesmente falar, meu nome é José. Ninguém vai pedir documento, identificação, não vai pedir taxa, a entrada é franca, não cobramos nada de ninguém. O que nós queremos é que a pessoa venha conhecer Alcoólicos Anônimos e se você achar que tem um problema, porque nenhum de nós vai diagnosticar que você é alcoólatra, jamais. Nós não somos profissionais, só quem faz isso é a medicina. Nós não. Nós temos um programa de 12 passos que é para recuperação da pessoa. O primeiro passo qual é? Evitar o primeiro gole. Se você evitar o primeiro gole, as coisas já começam a clarear, já começam a melhorar. Né? Então, nós temos mais 11 passos que a pessoa vai praticar, vai ouvir depoimentos, histórias verídicas, né? Que cada um tem seu espaço para falar, se quiser. Inclusive, não é obrigado a falar. Você pode ir só para escutar. Mas se você quiser falar, você vai ter o direito de 10 minutos para falar e você vai relatar a sua vida no alcoolismo, como nós fazemos. Nós passamos as nossas vidas reais, as tragédias do alcoolismo, que a doença do alcoolismo nos proporcionou, e depois nós passamos a alegria da vitória de estar livre do alcoolismo. Então, a gente procura, de a melhor maneira, levar essa mensagem para todas as camadas da sociedade. O alcoolismo está entre os mais humildes, os mais ricos. Nós temos personalidades como Boris Yeltsin, né, presidente da Jânio Quadros, e outras grandes personalidades, artistas americanos, artistas, hoje estão sendo internados, hoje nós temos clínicas, estão sendo internados, então você vê artistas de nome internados que começaram com alcoolismo e depois foram para outras drogas também. Porque o álcool é droga, só que ele é uma droga lícita. Então nós temos aquela advertência, beba moderadamente. Mas o difícil é detectar. Como eu vou saber se eu sou alcoólatra ou não? Eu, particularmente, a minha experiência é a seguinte. A partir do momento que eu ingeri o primeiro gole e não tive mais controle, a compulsão me dominou, eu sou alcoólatra. Eu posso ficar, estou falando eu posso ficar 1 ano, 10 anos, um dia, 20 anos, mas se eu tocar no álcool, ingerir o álcool, e eu não conseguir controlar, com certeza eu tenho esse problema. E eu detectei isso um dia quando eu entrei numa sala de Alcoólicos Anônimos. Eu não imaginava, eu tive uma vida normal, uma vida tranquila, eu estudei, eu trabalhei, eu servi o exército, eu fiz carreira militar, eu construí uma microempresa, construí família, não usava de violência contra a minha família, não tive problemas, não tive perdas significantes. Então eu achava que era um bebedor social. E acreditei que era um bebedor social até o dia que eu entrei numa sala de Alcoólicos Anônimos. Por coincidência, me convidaram para mim fazer um serviço. Eu fui fazer um serviço, não fui nem para parar de beber, né? Eu fui para fazer um serviço lá e eu vi, achei interessante, falei, eu vou ver como é que funciona isso, né? E eu percebi que eu tinha esse problema.
E hoje é o Dia Nacional contra o Tabaco, né? Não é alcoolismo, mas é outro problema também. Sim. E eu posso passar essa informação que existem grupos, chama-se Nicotinas Anônimos, em São Paulo, pela internet, as pessoas podem procurar, porque é outro problema também que as pessoas querem se ver livre, né? Sim. Algumas pessoas, né? Nem todas, mas nós estamos à disposição. Então, quando uma pessoa, às vezes, a família acha que ou vê ou percebe que aquele cliente que ela gosta, que ela quer estar junto, tem muita dificuldade e que provavelmente seja um alcoólatra. Se essa pessoa for levada, o tratamento não dá certo. A doença do alcoolismo, ela, em termos assim de doença, o foco de doença normalmente é tratado pela medicina. Nós, alcoólicos, a doença, ela tem até inclusive o Código Internacional de Doença, o CID. Sim, o CID, sim. Que é justamente algumas pessoas são obrigadas a passar pelo tratamento, internações e outras coisas, sim, e não conseguem e acabam sendo aposentadas por esse motivo, né? Outros não conseguem nem tratamento. Então, essa doença, ela é reconhecida legalmente. Sim. E quem trata a parte física da doença é a medicina. Alcoólicos Anônimos não faz tratamento, não faz internação, né? Isso daí é a medicina. Sim. Alcoólicos Anônimos diz: alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual. Mas o nosso programa de 12 Passos de recuperação, ele é mais para a parte mental e espiritual. E não confundimos espiritual com espírita. Nós não estamos ligados a nenhuma religião. É espiritual. Por quê? Porque nós temos um programa de qualidade de vida. Então, você vai modificar os seus comportamentos, suas atitudes, suas amizades, você vai se modificar e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Se acaso você chegar numa sala de Alcoólicos Anônimos, participou, gostou, resolveu ficar, o que nós sugerimos? Faça um check-up médico, para que você tenha consciência de como está o seu organismo. Porque, normalmente, a pessoa que tem esse problema do alcoolismo, ela tem o organismo debilitado. Ela vai ter doenças secundárias, que a gente conhece. O meu pai, por exemplo, cirrose e outros, com outros problemas, circulação sanguínea e outras patologias, né? Isso quem vai diagnosticar é o médico. E, inclusive, algumas pessoas chegam em Alcoólicos Anônimos e há necessidade de uma internação para tratamento, uma internação. Então, ele procura um médico, o médico vai fazer uma avaliação e a medicina que vai fazer a internação. Alcoólicos Anônimos não faz a internação, não se responsabiliza por tratamento médico de ninguém. Apenas apresentamos esse programa, que é um programa para que a pessoa entenda o que é alcoolismo. Existe um divisor de águas. O bebedor social, o bebedor habitual. Eu pensava que eu bebia socialmente. Comecei com os 14 anos bebendo socialmente. Depois, de uma certa idade, eu passei a beber habitualmente, que era todo fim de semana. Passou um hábito, né? O fulano só bebe só de fim de semana. E depois, finalmente, eu passei a ser um dependente. Então, passei por os 3 estágios, né? E não tinha me apercebido, né? E não precisei de tratamento médico, porque o meu organismo ainda suportava a dosagem alta de álcool, né? Mas tem algumas pessoas que logo no princípio, às vezes com 1 ano, 2 anos, já começa a ter problemas de saúde. Eu mesmo estava conversando com um jovem outro dia, que ele está com 25 anos e começou a ter problemas seríssimos de saúde. E eu perguntei a ele: você, por acaso, você bebe alguma coisa? Eu bebo, mas eu bebo socialmente. Mas no fim de semana, qual é o seu social? Eu bebo umas 3 caixas de latinha. Eu falei: socialmente? Ele falou: socialmente. Eu só bebo das festas com a família, né? Mas é normal isso.
A cultura nossa, brasileira, é isso mesmo. Eu, na minha casa, por exemplo, meu pai já tinha bebida na geladeira, desde quando eu era criança. Então, a nossa cultura é aquela cachaçinha, e nós não somos contra a bebida. Só que alguns organismos que adquirem essa doença, e como foi o meu caso, eu já tinha um problema genético e não sabia. Né? Meu pai morreu, mas eu não imaginava que era por causa desse problema. E eu adquiri a doença e não me apercebia. Então, eu, graças a Deus, não precisei de tratamento médico. Não precisei. Né? Pelo contrário, a partir do momento que eu parei de ingerir a bebida alcoólica, eu voltei a praticar esporte, eu tive uma vida mais saudável, né? Modifiquei os meus hábitos, as minhas atitudes, os meus comportamentos, fiz uma reestruturação interna de caráter, né? Então, voltei a estudar, me formei, né? Com 50 anos eu aposentei, fui estudar e me formei. Né? Eu podia ter feito isso com 20 anos, mas o álcool não deixou. A minha doença não deixou. Né? Então eu pensei, puxa vida, quanto tempo eu perdi pensando que eu bebia socialmente. Mas, graças a Deus, hoje é passado, né? Então a gente tem que analisar. Eu tinha que passar por isso e agora o único objetivo na minha vida, Deus sabe, até o último suspiro meu, é tentar ajudar a outro ser humano, a outro semelhante que tem esse tipo de problema. Não importa a cor, raça, credo, religião, posição social. Se você tiver precisando, procure Alcoólicos Anônimos, porque os grupos vão te dar uma assistência espiritual, né, mental, uma orientação para a família. Nós temos, inclusive, existem uns grupos com o nome de Al-Anons, que são grupos específicos para os familiares. Eles orientam, eles têm um programa para cuidar do familiar, que o familiar torna-se um codependente. Né? Ele é um codependente. O familiar é os mais próximos, porque o alcoolismo, ele pega a vítima e depois ele vai vitimando aqueles que estão em volta, os mais próximos. Sim. É como um carrossel. Você vai num parque infantil, você vê um pino de centro e os cavalinhos rodando em volta. Quem são os cavalinhos? São os parentes, os entes queridos. Quem é? Os mais próximos. É filho, pai, mãe, irmão. Eles ficam rodando em volta do pino central. Quem é o pino central? É o alcoólatra da família. Então procura se esconder, né? Existe ainda aquele estigma, olha, não, ele bebeu ocasionalmente. Ele não é alcoólatra. Ele trabalha, é no meu caso, eu estou falando aqui de mim. Eu trabalho, eu tenho saúde, eu não sou agressivo. Não, ele bebe ocasionalmente. Mas esse ocasionalmente passou a ser habitualmente. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de tentar mostrar para as pessoas que há um risco muito grande de você se tornar um alcoólatra. E alguns já vêm geneticamente com esse problema. Hoje em dia, de pós-pandemia, a gente sabe que houve um aumento de consumo de álcool. As pessoas, cresceu a procura pelo grupo, para que as pessoas possam, então, se conscientizar e buscar uma ajuda, né? Porque eu acho que o primeiro passo para você buscar uma ajuda é você se conscientizar que você está doente. Com certeza. Que eu acho que é o mais difícil, né? Na imensa maioria das vezes, eu escutei muito e vejo pessoas, inclusive profissionalmente, que não tinham condições mais sequer de trabalhar, e essas pessoas diziam, não, eu não tenho essa doença. Eu bebo de vez em quando, eu passo um pouco da linha, mas eu não sou dependente. Muito oportuna a sua colocação, doutora Raquel, é que realmente é isso. A doença do alcoolismo ainda tem uma vamos dizer assim, uma fachada de doença daquele que está na rua, aquele que está na sarjeta física. Então, alcoólatra, não, eu ainda não cheguei lá na sarjeta física. Eu ainda não estou dormindo nas barraquinhas. A população que está dormindo na rua está aumentando. E eu tenho observado, eu acredito que muita gente já observou também, dentro daquelas barraquinhas, o que é que o pessoal vem na mão? Com garrafinhas de estimulante, que é álcool. É álcool.
Estão bebendo álcool direto. Então, a sociedade ainda acha, ainda tem essa ideia, o alcoólatra é aquele que está lá, aquele que não trabalha, aquele que não produz, aquele que arruma confusão, aquele que é indesejável na sociedade, né? Esse é o alcoólatra, é aquele que está na sarjeta, está puxando o carrinho, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. O alcoolismo, ele atinge até aquele que chega em casa e dorme com o rosto no carpete de 10 milímetros. Tá? Então, não tem camada social. Ele pega qualquer tipo de camada social. Mas ainda nós temos, infelizmente, estigma, né? nós temos esse estigma de que alcoólatra é aquele que está lá puxando a carrocinha. E isso automaticamente leva a sociedade a ter vergonha. Ah, eu não vou lá no Alcoólicos Anônimos, não. Já pensou? Eles vão me ver lá? Era mais vergonhoso quando eu estava bêbado. Eu posso falar de mim. Era mais vergonhoso quando eu estava bêbado. Eu não tenho vergonha nenhuma de hoje pertencer a uma irmandade. Eu só não estou mostrando o rosto porque é uma tradição nossa evitar que a gente se exponha, né? Porque eu tenho que colocar Alcoólicos Anônimos acima da minha personalidade. Eu não sou ninguém Alcoólicos Anônimos, eu sou apenas mais um, né? E eu preciso transmitir essa mensagem porque você citou um outro fato que também está muito assim latente, as mulheres. E com essa pandemia, nós estamos recebendo muitas mulheres, e jovens também, mulheres e jovens nos grupos. Inclusive, nós temos um grupo chamado Colcha de Retalhos, da internet, que é só mulheres, é uma reunião de mulheres alcoólicas. Alcoólatra é quando nós bebíamos, né? Porque se você for lá no Aurélio, ele está lá. Alcoólatra é adorador de álcool, é aquele que faz uso do álcool. Eu, particularmente, não sou mais alcoólatra. Eu sou um alcoólico anônimo. Por quê? Porque eu sou portador de uma doença do alcoolismo. Então, eu continuo alcoólico, mas não sou mais o adorador do álcool. E as mulheres estão procurando Alcoólicos Anônimos. E nós temos esse grupo Colcha de Retalhos e outros grupos também, agora já se espalhou pelo estado de São Paulo, somente de mulheres. E temos outros grupos também de LGBTI no Rio de Janeiro. E por internet, se você acessar www.alcoólicosanônimos.org.br, você vai ver toda a estrutura de Alcoólicos Anônimos no Brasil inteiro. Existem muitos casos das pessoas estarem frequentando as reuniões, né? Estarem bem, estarem fora dessa doença, quer dizer, sempre em alerta, mas sem consumir mais álcool, e de repente ter uma recaída e se afastar e demorar para entender que o primeiro gole, né? Porque isso é muito famoso, né? Não se pode nem dar o primeiro gole. E essa pessoa perder essa consciência, ter que, muitas vezes, chegar no fundo do poço para voltar a se tratar? Esse é um caso corriqueiro, e a gente, durante esse tempo, essa trajetória aí de alguns anos, a gente observa que tem algumas pessoas que ficam um certo tempo e depois acham que já pode beber socialmente. Bom, eu já estou há um ano sem ingerir bebida alcoólica, eu vou iniciar com uma latinha sem álcool. Sem álcool. Inicia com sem álcool, dali 3 dias já está bebendo com álcool, e depois a gente vê a pessoa voltando para a sala, quando consegue voltar. Porque tem alguns que ficam com uma tal de vergonha. E não deve ter vergonha. Mesmo que você tenha um deslize, bebeu, volta para a sala. Bebeu, volta para a sala. Você tem que continuar tentando, porque vai chegar um momento que você vai se conscientizar que realmente não dá mais para tentar beber sem álcool. Cervejinha sem álcool. Não dá, não tem como. Porque o alcoólatra, não existe bebida para ele sem álcool. Porque ele bebe pelo efeito, ele não bebe pelo sabor.
Quando eu bebi, a primeira ainda achava, não, tem que ser daquela marca, da outra, isso e aquilo. A segunda já não precisava marca. Por quê? Porque eu queria beber o efeito da bebida. Então, existe esse problema ainda, nós chamamos de recaída, né? A pessoa, às vezes, fica um tempo, 1 ano, 2, às vezes até 20 anos. A doença, ela dá um desequilíbrio emocional muito forte, né? Então, tem vários fatores que influenciam. Então, a partir do momento que você tem um desequilíbrio emocional, você entra numa depressão, qualquer coisa parecida, ou uma euforia, que nós falamos muito sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado e permanecer ali no meio, nem na euforia e nem na depressão. O alcoólico ele não pode estar em nenhum dos pontos. Você tem que ter a sua alegria moderada, né? E a sua tristeza também moderada. Porque se você for bater no canto lá da depressão, você vai falar, meu Deus do céu, quando eu bebia não acontecia isso. Por que eu bati meu carro agora? Por que a minha mulher me deixou? Por causa... Você vai voltar a beber com certeza. Ou então, oxa vida, meu time ganhou, eu estou feliz, ganhei na loto, isso aqui, eu vou tomar uma para comemorar. Pronto. Vai acontecer tudo o que acontecia antes. Então, essas recaídas costumam... Não é comum, porque quem segue os passos realmente, quem segue a programação, normalmente tem sucesso. Não volta a beber de forma nenhuma. Eu, particularmente, não tenho bebida na minha casa, eu não faço uso de bebida. Frequento ambientes que tem bebida? Tenho. Minha família faz uma festa, tem bebida lá. Só que eu já sabe, eu não tenho vontade. Aquela compulsão, aquela vontade desapareceu há muitos anos atrás. Por quê? Era um hábito eu estar todo fim de semana com um copo de bebida na mão. E depois tornou-se um hábito, todo fim de semana eu estar dentro de uma sala de alcoólicos anônimos. Então, deu vontade de beber? O que me sugeriram quando eu cheguei? Entra no cemitério, porque morto não vai te chamar para beber. E quantas vezes eu entrei dentro do cemitério? Que eu me dava aquela vontade, os primeiros 3 meses foram muito difíceis, então me dava aquela vontade, e os companheiros dão aquelas sugestões para a gente, eu lembrava, entra no cemitério, entra numa igreja, ninguém vai te oferecer bebida lá. E eu corria lá para dentro, ficava às vezes 1 hora e meia, fazendo uma oração, uma meditação, aí a vontade vinha e passava, né? E eu voltava para a sala todas as noites, até hoje, todas as noites eu estou na sala. Porque eu tenho vontade? Não, graças a Deus. Isso aí não, o álcool já não faz mais parte da minha vida, né? Mas precisa haver uma gratidão a Deus. Eu estou na sala todas as noites em gratidão a Deus, porque eu nasci novamente. Porque o alcoólatra, quando ele bate no fundo do poço, ele já está no fim. Não tem mais família, o alcoolismo produz o isolamento, a doença, a fraqueza, a depressão. Eu já estava me sentindo desta forma. E, de repente, surgiu uma luz do túnel e falou assim, eu vou abrir a porta para você chegar. E eu cheguei, né? Graças a Deus. Então, a maior alegria nossa, minha, particularmente, eu posso falar por mim, é quando eu vejo alguém chegando numa sala e falar, eu quero ficar. Eu fico. Sabe, essa é a maior alegria, porque o meu semelhante hoje é a coisa mais importante na minha vida. A partir do momento que Deus conseguiu, através de Alcoólicos Anônimos, me libertar das malhas do alcoolismo, olha, eu nasci de novo. É a minha data de nascimento, né? Bom, a gente sabe a dificuldade que é realmente, né, sair de um vício desse. E aí, o senhor chegou a mencionar a vontade, né, nos 3 primeiros vezes. Essa crise de abstinência é realmente muito difícil? É difícil. Inclusive, algumas pessoas necessitam internação médica. Então, dependendo da abstinência, eu, por exemplo, eu não precisei passar por internação. Eu tive aquelas dificuldades, eu me trancava em casa, eu tive que abandonar a escola de samba, o time de futebol que eu jogava, eu tive problemas no meu ambiente de trabalho, porque aqueles amizades que bebiam comigo falaram, o que houve? Está com medo da mulher? Ficou doente ou virou crente? E me colocaram na geladeira. Eu perdi
acho que mais de 50% das amizades que eu tinha quando eu parei de beber, porque as minhas amizades quem eram? Alcoólatras iguais a mim, né? Então, o que acontece? Essa dificuldade que as pessoas têm é natural. E quando você sente no organismo que você está tendo delírios trêmulos e outros, né, comportamentos, há necessidade de uma consulta médica e um tratamento médico e uma internação. Porque só só o programa de recuperação nosso, ele vai ajudar, mas ele não vai ser o necessário para que a pessoa, né? suficiente para que a pessoa tenha a verdadeira recuperação. Inclusive, às vezes, ela precisa ficar numa clínica 1 mês, 2 meses, 3, de acordo com a clínica, fazendo um tratamento médico, um acompanhamento. Para se desintoxicar. Desintoxicar, né? E ser devolvida para a sociedade. Porém, ela tem que entender que quando ela é devolvida para a sociedade, ela vai conviver com a bebida alcoólica, com pessoas alcoólicas, com ambientes alcoólicos. Então, ela vai precisar de ajuda. E aonde a pessoa procura uma sala de alcoólicos anônimos. E ela consegue aquela ajuda pessoal, principalmente mental e espiritual. O senhor falou uma coisa que eu acho muito importante. Quando a pessoa está procurando um tratamento, né, que ela está, ou tanto médico como dos alcoólatras anônimos, muitas vezes ela precisa sair daquele meio que ela convive? Olha, o ideal é você não estar no ambiente alcoólico, a gente chama ambiente alcoólico, onde tem bebida constantemente, de manhã, à tarde e à noite. Porém, vem aquela pergunta, mas e aquele que trabalha de garçom? E o dono do bar? Né? Veja bem, eu particularmente, eu prefiro me afastar. Eu venderia. Se eu tivesse um bar, eu venderia e mudava de profissão, porque é a minha vida que está em jogo. Né? Se eu puder namorar, na época, uma pessoa que não bebia, eu ia namorar uma pessoa que não bebia, porque, logicamente, que a pessoa que bebe estando comigo, eu ia beber totalmente. Né? Então, há uma preocupação de que você que tem que avaliar se vale a pena. Você próprio, pela sua trajetória de tragédias no seu alcoolismo, você vai fazer será que vale a pena eu ficar aqui nesse ambiente? Será que não é melhor eu trocar de emprego, de profissão? Isso aí é uma situação que cada um que tem o poder de decisão. Né? Porque é difícil realmente, mas nós temos companheiros que trabalham como garçom, que têm estabelecimento comercial, servem bebida, lidam com bebida e não bebem. Não bebe, porque o problema não está na bebida. O problema está em mim. Sim. E é isso aqui, é estender o braço e pegar o copo, porque ninguém vai colocar bebida na minha boca. Né? Então, isso aí é muito pessoal. Eu particularmente, eu sugiro para a pessoa, evite ambientes, evite, porque o risco de voltar a beber é muito grande. É muito grande. Normalmente, todos os que ingressam em Alcoólicos Anônimos têm muita dificuldade no princípio. Os primeiros 90 dias, tanto é que nós sugerimos, 90 dias, 90 reuniões. Venha para a sala todas as noites. Não tem aqui nesse grupo? Vai no outro. Não tem no outro? Vai no outro. Todo dia, toda noite nós temos reuniões. Então, eu particularmente sugiro, não fique em ambiente alcoólico. Festas, por exemplo, eu estava com 2 meses em Alcoólicos Anônimos, meus filhos fizeram uma festa na minha casa, e eu não ia proibir jamais, né? Eles fizeram uma festa e veio bastante jovem, e o odor da cerveja começava na calçada e até o último quarto meu lá. Aí eu tomei banho, peguei a minha esposa e falei, vamos sair. Isso daí era 00:30. Eu falei, vamos sair, porque onde eu ia era o odor da cerveja. E era a bebida de minha preferência. Eu só bebia cerveja. Eu cheguei no portão, cheirava. Eu chegava no fundo, cheirava. Eu chegava no quarto, eu falei, eu não tenho mais lugar para ficar, vou embora. Tomei um banho, peguei minha esposa e fui para a praia. Você está me entendendo? Por quê? Porque eu sabia que poderia correr o risco de eu voltar a beber naquela situação. Então, isso é uma peculiaridade que cada um, na hora, tem que fazer a sua análise. Será que eu estou preparado para segurar essa situação? Vale a pena eu ficar? Porque a bebida, ela está lá. E a doença está aqui. E ela é sorrateira.
Ela vem pelas beiradas. Olha, toma só uma, que não vai acontecer nada. Realmente, para vocês que não são alcoólicos, pode tomar uma, duas, não vai acontecer nada. Agora, para mim, eu vou tomar uma latinha e não vou parar mais. E vai acontecer tudo o que aconteceu durante esses anos. Então, é muito peculiar de cada um que deve analisar e ver se tem seu autodomínio preparado para suportar a situação. Porque realmente é uma situação. Isso a gente está falando, né, do álcool, mas isso acontece com o cigarro, né, com a droga ilícita, isso acontece inclusive com o remédio. Né? Outro dia a gente estava conversando, hoje a farmácia é um drive-thru, né? Você pega os remédios e as pessoas também ficam dependentes de remédio. É uma coisa muito preocupante. Eu acho que existem algumas questões que a gente deveria repensar de como isso é colocado, porque o adulto pode ser que ele tenha, mas a criança muito exposta a essa mercadoria, né? Ela vai achar que é normal. E aí isso pode causar algum tipo de problema na sociedade, mais do que a gente já tem, né? A sociedade tem uma série de problemas, a gente sabe que a depressão é um problema muito grave, né? A gente tem os problemas psicológicos que cada dia crescem mais, e aí a gente começa com as dependências, né? Eu costumo dizer que a bebida, o cigarro, a droga ilícita são as chupetas dos adultos. Né? Então, quando você é criança, não deve ser estímulo, não é porque a chupeta faz isso, não, porque ela é a primeira bengala que você faz um gatilho, não. A criança chora, põe a chupeta. E ela vai ficando dependente. Então, eu acho que isso também, hoje em dia, a chupeta já não é tão bem vista, né, pelos próprios pediatras, por uma série de questões, mas eu acho que ela é a primeira muleta que a gente acaba colocando num filho e que isso pode causar uma dependência. Quer dizer, qualquer problema que eu tenho, eu posso ir para uma muleta. O álcool, a droga que é a droga lícita, o tabagismo, os comprimidos, o jogo, né? Hoje em dia, o digital. Existem muitas pessoas que já são dependentes, né, do meio digital. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar. A gente tem inúmeros irmandades de anônimos, né? Por compulsão sexual, por tudo isso. Então, as pessoas precisam entender que, na verdade, o problema realmente não está no tabagismo, no álcool, na droga ilícita, e nada disso, mas está na pessoa. A pessoa, quando o senhor falou de equilíbrio, na verdade, quem está em equilíbrio é difícil precisar de uma muleta. Agora, a pergunta que fica é: quem no mundo hoje consegue viver sempre em equilíbrio, com tanto estresse, né, com aquela angústia de como será o futuro, principalmente num país tão incerto como é o nosso? Com certeza. A qualidade de vida influencia muito, muito, muito no desenvolvimento do alcoolismo. Porque, normalmente, uma pessoa que ela tem dificuldades financeiras, econômicas, tem problemas familiares e outros tipos de problemas, ela procura uma fuga. É normal. Isso é do ser humano. Né? E a mais fácil qual é? É a bebida alcoólica, que é barato. Tem em todo lugar e é social. Se você me passar lá e ver eu bebendo uma latinha, ninguém vai falar: o Alberto lá é bêbado, é alcoólatra. Não, está bebendo social, mas só que aquela latinha já é 15ª. E as consequências daquilo ali que são terríveis, né? Prejudica realmente o desenvolvimento, inclusive, da sociedade. Sim. Nós temos um número, já baseado em pesquisas, de pessoas nas escolas que não entram na sala de aula e vão para o bar da esquina e ficam ali, né, bebendo durante o período da sala de aula, que teria que estar principalmente no ensino superior. Isso é muito comum. É comum. É muito comum. Infelizmente, eu sou professora universitária e sei o quanto isso é comum. E então, isso daí ocasiona o quê? Prejuízo para a sociedade. Primeiramente,
prejuízo para o ser humano, para a Sim. família. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que me preocupar com o ser humano. Então, prejudica o relacionamento familiar, a parte econômica e vários aspectos que te acaba levando à depressão, né? E aí você vai precisar de que? Tratamento médico. Aí sobrecarrega os órgãos públicos, né? Quando a pessoa não tem condições de fazer particular, né? Porque você vê as clínicas nossas, a maioria das clínicas, você tem que pagar. O governo, ele tem algumas convênios com clínicas, mas são poucas, não tem muitas vagas, não. Sim. Então, se você for querer, como eles estão com esse problema da Cracolândia, é um problema praticamente que está sendo insolúvel. Um governo vem e faz uma coisa, outro vem e faz outra, outro vem e faz outra. Espalhou todo mundo, e o tratamento? Como é que vai se fazer? Tratamento de choque como? E agora, e as pessoas continuam na rua, e é um problema para a sociedade. Nós estamos com eles nos faróis, em todos os lugares, são doentes, são pessoas que precisam de tratamento, né? Então, isso daí dá uma sobrecarga para a sociedade, e parece-me que os nossos governantes não estão focando com muita seriedade. Estão tratando, nós temos que resolver o problema. Nós não estamos procurando saber a causa do problema. E porque aqui, imediatamente, é assim, bom, qual é o problema? Olha, nós temos 2 barraquinhas montadas ali na esquina e estão atrapalhando o comércio aqui. Então vamos resolver o problema. Chama a polícia e manda tirar eles de lá. Ou a guarda municipal, quem quer que seja. Nós não podemos deixar esse pessoal aí. Tudo bem. Resolvido o problema? Não. Por que não vai na causa do problema? Qual é a causa? Alcoolismo, adicção e outros problemas mentais. Vamos lá tratar dessas pessoas. Vamos levar, vamos indicar, vamos orientar. Eu vejo muito fraco por parte dos órgãos governamentais a atenção aos dependentes de álcool e outras químicas. É importante, inclusive, para quem está nos ouvindo, entender que quando se chega a um determinado estágio, né, como já foi dito, o alcoolismo é uma doença. Então, inclusive, essa pessoa muitas vezes tem que se afastar do trabalho, porque ela não consegue trabalhar. Então, você tem uma sobrecarga também da nossa previdência. Por quê? Porque as pessoas estão doentes. E, além do mais, muitas vezes você perde talento, né? Você perde pessoas potencialmente importantes dentro de uma sociedade, como artistas, não é? A gente sabe de vários casos de pessoas... O Elvis Presley é começou com a bebida, e aí começou com droga, né? Na verdade, que eram mais remédios do que propriamente droga, apesar dele ter usado drogas ilícitas também, mas virou um dependente e acabou morrendo prematuramente, como vários outros artistas aconteceram isso, né? Mas o que é importante, e que eu gostaria até de comentar aqui, é que a primeira vez que a gente teve uma anulação, porque o alcoolismo era considerado justa causa. Então, a pessoa que tinha o alcoolismo, independente do grau, de como ela era, podia ser mandada embora por justa causa. E nós tivemos o primeiro precedente dentro da justiça, muito interessante. A pessoa que virou um alcoólatra era provador de cerveja. Então, ele foi contratado para provar cerveja. Lógico, a gente sabe que os provadores de vinho, de cerveja, do café, geralmente eles não tomam. Só degustação. Né? Só tem uma degustação, porque eles têm um paladar muito aguçado, sabem se é bom ou ruim. Mas eles não engolem. Mas essa pessoa, de tanto trabalhar com a cerveja, né, trabalhou quase 40 anos, ele virou um alcoólatra. E aí, o que a empresa fez? Mandou ele embora por justa causa. Quando o tribunal recebeu, disse, não, essa pessoa não é ela já não tem mais controle em razão do exercício da função. E aí nós tivemos o primeiro precedente e hoje a pessoa que é doente, a gente classifica como toxicômaco, então o alcoólatra é um toxicômaco e por isso ele já não tem perfeitamente todas as saúdes mentais, né? Atrapalha
essa pessoa não pode ser demitida por justa causa. Então, é um avanço do próprio meio jurídico, admitindo, até porque já tem CID, que essas pessoas não podem ser demitidas por justa causa. É diferente se você beber socialmente e chegar cambaleando para trabalhar. E você não é doente. Então, nesse caso, você pode ser demitido por justa causa. Então, vejam, o que a nossa sociedade e o nosso meio jurídico acolhe é o doente. E isso é importante ficar claro. Porque às vezes as pessoas acham que, não, mas então não pode, eu posso beber ou no trabalho, no meio do... No meu horário de almoço, tomar 3, 4 cervejas e voltar. Não, não pode. Então, por quê? Porque o que se acolhe é a doença, não a pessoa que está bebendo porque quer beber e porque acha que tem que beber naquele momento. Então, isso é importante, porque esse acolhimento do doente, ele vem pela Previdência Social, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas entrando na justiça, ficando provado, você consegue um direito que é seu. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque as pessoas também muitas vezes não conhecem os seus direitos, né? Já é difícil admitir que está doente. E aí, às vezes, precisa de um tratamento, precisa de um afastamento. Então, saibam que é possível se afastar, que é possível se tratar, e essa pessoa pode depois ter uma vida normal. Muito bom esclarecimento. Só complementando que já houve várias decisões judiciais de que o paciente tem que frequentar a sala de alcoólicos anônimos, pelo menos 3 vezes por semana. Nós recebemos, inclusive, pessoas que vêm com ordem judicial, eles têm que ir lá assinar o ponto que estiveram presentes e assistir à reunião. Logicamente, que a gente sabe que dificilmente a pessoa ela vai contrariada, ela vai pela justiça, com ordem judicial. Mas depois da 3ª, 4ª, 5ª, ela começa a perceber, ela fala, poxa vida, será que isso aqui é bom mesmo? Eu vejo o pessoal falar lá na frente que só perdeu quando bebia e agora só ganha, então ela acaba ficando, né? Então isso é importante, a justiça agora ela está olhando com mais cuidado esses aspectos. Esse que a doutora acabou de salientar é muito importante. Então, é importante, às vezes, que a pessoa... Às vezes a gente fala muito, né? A sociedade fala muito, principalmente na Cracolândia, essas pessoas que já estão numa situação muito difícil, porque o álcool é muito prejudicial, mas o crack, por exemplo, ele mata muito rápido, né? É diferente. A bebida, a pessoa às vezes consome, sei lá, 40 anos a bebida para começar a ter um efeito. No crack, às vezes, em 2 meses, a pessoa está destruída. Mais letal. É muito mais letal. Mas, às vezes, a pessoa é levada de forma obrigatória, compulsória. Mas, mesmo assim, eu acho importante, porque, às vezes, ela vai primeiro obrigada e depois ela consegue se conscientizar disso. É muito importante, muito importante. E eu particularmente, acredito que a solução para a Cracolândia será essa. Não vejo outra solução. Uma internação compulsória e um acompanhamento pós-saída. Porque você passando o doente por um tratamento médico na clínica ou na comunidade, mas ele vai ter que voltar para a sociedade. Sim. Então, ele deveria ter uma obrigatoriedade judicial que ele tem que continuar nos programas de autoajuda, para que ele possa se manter, até ter uma nova consciência. E tem alguns casos que já estão numa situação que só internação permanente. Vai ser muito difícil voltar à sociedade, porque a doença, tanto do alcoolismo como outras drogas, ela vai destruindo e chega uma hora que ela acaba tomando todo o cérebro da pessoa. Não tem como. E a gente vê essas pessoas andando na rua, parece zumbi. Parece zumbi. Eles não têm discernimento do que está acontecendo em volta, né? Então, esse tipo de situação, você vai tentar fazer um tratamento de recuperação médico, um tratamento médico, e depois um acompanhamento.
para que possa ser devolvido para a sociedade. Porque se mesmo que nós colocarmos essas pessoas dentro de uma sala de AA, vai ser difícil, é quase impossível, porque nós não somos especialistas na saúde. Nós não somos profissionais de medicina para que faça esse tipo de tratamento. Então, há necessidade de um amparo muito grande por parte das autoridades nossas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe alguma diferença da pessoa se tornar um alcoólatra porque bebe cachaça mais do que quem bebe cerveja? Não. A característica única, eu digo que até o divisor de águas, a única característica principal é o descontrole. Você pode beber... Eu, por exemplo, só bebia cerveja. No entanto, eu bebia uma quantidade de cerveja que talvez uma pessoa que bebesse uma garrafa de cachaça fosse igual. Então, eu só bebo vinho, tudo bem. Mas você toma um cálice de vinho? Não, eu tomo uma garrafa por dia. Peraí. Você não acha que tem alguma coisa para mais aí? Porque o teor alcoólico vai aumentando, né? Então, não tem. Bebida alcoólica pode ser qualquer teor. Até aquela champanhe que eles falam, não, é baixo o teor alcoólico. Tem álcool. Sim. Então, vai estimular o meu organismo a querer mais. Então, o divisor de água é esse. Eu bebi um gole, não tenho controle, eu sou alcoólatra. Posso ficar um ano, qualquer tipo de bebida, mudar da cerveja para o vinho, para champanhe, para uísque. Tomei uma dose, não consegui parar? Não, eu sou alcoólatra. Essa é a minha ótica. Porque perder o controle, bebeu descontroladamente, não tem outra. Inclusive, existem pessoas que falam isso. Eu mudei de bebida, eu bebia só cerveja e passei a beber vinho. Só que foi passar do tempo, ela bebia mais do que bebia cerveja. E não adiantou nada. Por quê? Porque a doença já estava instalada na pessoa. Sim. Então não adianta mudar de marca. Mas assim, é mais fácil alguém perder o controle com uma bebida mais forte? Não. Ou isso não tem nenhum... Não vem ao caso. Por quê? Porque a doença está em você. Então, o mínimo de grama de álcool que você vai fazer a ingestão, ela vai te proporcionar um bem-estar, né? A vida torna-se colorida, você esquece das dívidas. Você chega cheio de amor em casa, trata todo mundo bem, sorrindo. Por quê? Alguns, né? Outros já chegam violentos, né? Mas, infelizmente, alguns chegam bem violentos, né? Aí você vai, poxa, mas aquilo ali foi interessante, hein? Um cálice de vinho me deixou naquele estado de conforto. Eu vou tomar mais um cálice amanhã, sabe? E com o passar do tempo, você vai querer se sentir bem sempre e vai precisar daquela bebida. Então, mesmo que seja uma bebida de baixo teor alcoólico, para quem é alcoólatra, não arrisque, porque você está correndo o risco de querer tomar em maior quantidade e depois tornar-se um dependente, né? E as perdas são irreversíveis, não tem como. Então você vê, pesquisa de batidas de carro, acidentes automobilísticos. Sim. A maioria, alguém estava bêbado. Ou quem atropelou, ou quem foi atropelado, ou quem estava dirigindo. Um estava bêbado. Pode observar, tem alguém ali que estava bêbado. Eu vi uma pesquisa, hoje é o último dia de maio, maio é um maio sobre acidentes de trânsito. Eu vi uma pesquisa que morre por dia, morre um avião cheio de gente. E sequelados 5.000 pessoas. Então, assim, o que efetivamente o álcool e o carro se transformam numa arma. Com certeza. Letal. Né? E você, além dos acidentes automobilísticos, você pega separações. Sim. Também, se você for a fundo na separação, vocês bebiam? Bebia socialmente. A sua esposa bebia socialmente. Eu também bebia socialmente. Né? Aí você pega separações, perda de emprego. Sim.
né? Por causa da bebida alcoólica. Por quê? Na segunda-feira não trabalha. Porque o alcoólatra chega segunda-feira e está arrebentado. Então ele dá aquela desculpa, né? Primeiro ele mata a mãe, o pai, isso, aquilo, traz atestado, chega uma hora que não dá mais. Sim. Então você tem prejuízos muito grandes e em torno, são os filhos, parentes, esposa, isso, aquilo, sofrem as consequências também e se tornam codependentes daquele alcoólatra. Então, é importante também a gente falar que existe um apelo genético, né? Então, a pessoa que é filho de um alcoólatra, ela já tem um gene predisposto, algumas pessoas nascem com essa predisposição ao álcool. Então, é importante que a família também entenda isso, né? Então, se eu tenho um pai ou uma mãe, ou os dois, que são alcoólatras, é muito provável que você, primeiro, né, seja até incentivado ao consumo do álcool. E depois que você já tem uma predisposição, às vezes até maior já do que os seus próprios pais, a desenvolver a doença. Com certeza. Eu tenho um amigo que ele não bebe de forma nenhuma, nunca bebeu na vida dele, e ele falou para mim, meu pai era alcoólatra, e eu não bebo porque eu desconfio que se eu tomar o primeiro gole, eu vou me tornar alcoólatra também. Então, a ciência estuda, se você for a fundo, você vai ver lá que tem várias ligações com a genética, a árvore, né? E tem alguns que não tem. Sim, sim. Você pode ser filho de alcoólatra e não ter um problema. E não vai despontar dentro de você essa ansiedade, essa vontade de beber, não. Você vai beber socialmente. Mas, normalmente, filho tem a carga de... Sim, principalmente se a mãe genética. bebia. Ah, sim. Né? Se ela bebeu durante a gravidez, se era uma alcoólatra e ficou grávida, é muito provável que esse filho já venha, né? Às vezes as crianças é muito triste até dizer isso, de viciados, de pessoas que usam droga ilícita durante a gravidez, a criança nasce com crise de abstinência. É uma coisa muito triste. Então, as pessoas precisam entender que tem que ter uma responsabilidade. Por isso que a mulher virar alcoólatra, ela também traz uma carga para a sociedade muito preocupante. Porque se ela é alcoólatra, ela não vai parar de beber durante a gestação. É muito difícil, só se ela quiser procurar ajuda. Mas, assim, primeiro ela tem que ter essa consciência, e muitas vezes elas não têm, né? Então, é muito provável que esse filho já nasça com uma necessidade, dependendo do grau de dependência dessa mulher, já nasça até com uma necessidade desse álcool. E assim, existem muitos casos, o senhor já ouviu falar de pessoas que tomam álcool puro, chegam a esse ponto? A gente ouve depoimentos na sala de Alcoólicos Anônimos, porque ali o depoimento é espontâneo, né? E é verdadeiro, a maioria das vezes é verdadeiro, mesmo daquele que está chegando. E eles falam que tomam perfume, principalmente mulher, é muito comum ela beber perfume, esconder bebida debaixo do armário, sabe, dentro de lata de alimentos, põe a bebida ali e toma durante o dia, né? Então o marido chega e fala, mas onde essa mulher bebeu? Ela não saiu de casa, mas ela já tem em casa. E homens também, homens têm essas artimanhas. Sim. Porque o alcoólatra, ele sempre consegue esconder para tomar na hora que não está para ir para o bar, né? Então, a gente escuta muitos depoimentos de pessoas que injetavam até álcool na veia. Eu já ouvi isso dentro da sala. Pessoa que injetava álcool, bebia perfume, bebia qualquer tipo de... Tem álcool? Tem, daí que eu bebo. Bom, a gente tem conhecimento de que na cadeia eles fazem com a laranja, né? A casca de laranja, eles fazem a Maria Louca, se eu não me engano, que falam, e a fermentação. Então, para beber, não adianta, vamos colocar a pessoa na cadeia que ela não vai beber, não adianta. Vamos colocar no hospital que ela não vai beber. Tem álcool lá para desinfecção. Se ele quiser, ele pode chegar lá e ele bebe aquele álcool também. Né? Então, esse problema de beber outras coisas, outros produtos que não sejam bebidas alcoólicas,
É comum a gente ouvir. A gente ouve muitos depoimentos e esses depoimentos, que é a abertura da alma, do coração da pessoa, são verdadeiros, a linguagem do coração, é que desperta naquele que está chegando a curiosidade. Fala, mas como é que uma pessoa que vivia desta forma, né, derrotada totalmente, parou de beber e chegou onde chegou? Como? Que milagre é esse? Basta você ir na sala de Alcoólicos Anônimos, que você vai conhecer. Nós costumamos dizer, o segredo está na próxima reunião. Então, a gente pede para que quem tenha algum problema com familiar, ou conhecido, vizinho, ou funcionário, não perca tempo. Procure ajuda, porque a doença ela é devastadora e realmente ela atinge qualquer um. E um dia poderá atingir você mesmo. Bom, eu queria, assim, que o senhor falasse um pouco para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente, e que tem vergonha, né? Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a pessoa, no fundo, ela tem muita vergonha de como ela se comporta, às vezes, né? Principalmente a mulher ainda é muito julgada. Então, se a mulher acaba ficando alcoolizada, ela vai ser estigmatizada, pior às vezes do que o próprio homem. E, assim, o que essa pessoa pode ficar certa de que ela vai entrar numa sala e ela não vai ser julgada por ninguém? Ah, com certeza. Primeiramente, ela não precisa se identificar. Então, se ela quiser falar qualquer nome, ela pode falar, não tem problema nenhum. Segundo, nós temos um respeito muito grande por aquele que está chegando, porque aqueles que estão lá na dependência e que estão chegando na sala, são eles que irão nos ajudar. Nós que já estamos recuperados praticamente, ainda estamos em recuperação, mas não temos mais o problema com a bebida, a gente depende daqueles que estão chegando. E o respeito é muito grande dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos. Eu, nesse tempo aí que eu estou, eu nunca ouvi falar que houve algum desrespeito. Da porta para fora, Alcoólicos Anônimos não se envolve com a vida de ninguém. Agora, você está dentro de uma sala, você está lá em busca de uma solução de um problema que quase te levou à morte prematura. Então, o respeito é acima de qualquer coisa. Hoje em dia, nós temos vários grupos virtuais, né, pela internet. Se você quiser entrar num grupo de AA durante a madrugada, você pode entrar. Então, se a pessoa tiver em dúvida, procura na internet grupos de Alcoólicos Anônimos virtuais. Vai lá no site, aí você entra no virtual, você está na sua casa, você não precisa se expor, você entra no virtual lá, participa, observa, e depois você vai para o presencial. Não tem problema nenhum, porque o que eles vão falar lá é o que o presencial vai apresentar. Mas com relação à preocupação de chegar e não ser... Normalmente já tem mulheres na sala. Além de nós termos grupos só femininos em São Paulo, aqui em Santos nós não temos grupo só feminino. Então, normalmente, nos grupos de AA tem mulheres, já tem mulheres. E outras denominações, né? Tanto é que Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas com problemas com alcoolismo. Então, não diz se é homem, mulher, LGBT, não. Qualquer pessoa que tiver problema com alcoolismo será muito bem recebida, muito bem acolhida, como eu fui, e eu vejo como todos chegam e são bem acolhidos e com muito respeito. Porque é a minha vida que está em jogo. E eu não posso brincar com a minha vida, de forma nenhuma. É uma obrigação minha eu dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Tá certo. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu gostaria que o senhor desse um recado, né, para aquelas pessoas que têm dificuldade, que acham que podem se enquadrar como um alcoólatra ou que acham que não se enquadram, mas que começam a perceber que a bebida não é você que domina a bebida, é a bebida que te domina. O que o senhor pode dizer para essas pessoas, para elas conseguirem ter uma melhor qualidade de vida e se livrar dessa doença? Primeiramente, eu acho que o mais importante, eu tenho certeza, o mais importante é você se despir do preconceito, né?
Será que vão falar porque eu sou alcoólatra? É uma coisa humilhante, é vergonha? Nada disso, esqueça. É uma doença como qualquer outra e necessita ser tratada ou pela medicina ou por Alcoólicos Anônimos, necessita uma recuperação. Então não tenha vergonha. Começou, percebeu, sentiu que está sentindo a necessidade de beber, porque quando você começa a sentir a necessidade, não importa a hora, dia, nem ocasião, é sinal que o seu organismo já está pedindo o aditivo, que é a bebida alcoólica. Então, não tenha preconceito, com certeza você vai ser muito bem recebido, acolhida, e vai, ou mulher, ou homem, qualquer um, por favor, qualquer denominação, fique à vontade, venha, participe conosco e faça o possível para participar o máximo. Quanto mais reuniões, melhor a recuperação. Então, não se preocupe com isso. Com certeza você vai ser muito bem tratado, bem acolhido, porque nós precisamos de vocês. Vocês serão o futuro de Alcoólicos Anônimos. Tá certo. Eu agradeço muito a sua participação. É um tema muito importante, não é? Na verdade, a sociedade deveria discutir mais isso, o alcoolismo, as drogas ilícitas, outros tipos de drogas, porque, na verdade, a gente tem uma série de dependências hoje, cresce cada vez mais os componentes que levam a uma dependência, e, infelizmente, os órgãos públicos também gostam de jogar todos esses tipos de problemas para baixo do tapete, e apenas em épocas eleitorais, como nós estamos, né, é que esses problemas vêm à tona, mas a gente não vê nenhum tipo de programa real, efetivo, e que vá dar ou pelo menos um alento para essa comunidade que cresce a cada dia e que realmente precisa de um olhar mais focado, mais dedicado dos órgãos públicos. Muito obrigada. Quem quiser fazer algum tipo de questionamento, que quiser fazer alguma pergunta depois de forma particular, pode me chamar, eu vou encaminhar, né, para o nosso entrevistado, e o que for preciso para ajudar, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada e até o próximo programa Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com